repercutiu nas redes sociais uma fala hiperrealista do presidente Lula. Ele falou, inclusive, na frente do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, essa verdade incontestável que nós vamos ver e ouvir agora. Vamos lá. É pelo que a pessoa pensa e pelo histórico das pessoas. Tem que analisar qual é o compromisso das pessoas. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior. Sabe? A gente não pode ter um presidente, sabe, que nega que existiu o Covid, que nega a vacina, sabe, que distribui remédio para as pessoas tomar que não vale nada, que tem um médico da saúde que não entendia porra nenhuma de saúde, sabe? E a gente precisa se manifestar. Tem que se manifestar. Veja só o que aconteceu. Olha o baixo nível da Câmara dos Deputados. Estou aqui com essa matéria da agência Câmara de Notícias, que diz o seguinte: Câmara aprova pedido de suspensão de ação penal contra o deputado Gustavo Gayer. O Gayer, né? Aquele que, né, disseram que ele atropelou e matou pessoas porque estava drogado e bêbado. Aí, olha só, ele é acusado, e agora está com a ação suspensa pela Câmara dos Deputados, ele é acusado de injúria, calúnia e difamação em ação movida pelo senador licenciado daqui de Goiás, o Vanderlan Cardoso, né? Então eles aprovaram por 268 votos a 167 o pedido do Partido Liberal para suspender a ação penal contra o deputado Gustavo Gayer no Supremo Tribunal Federal. É muita gente protegendo esse sujeito aí. E, bom, o plenário da Câmara acompanhou o parecer do relator, o deputado Zé Haroldo, do PSD de Roraima, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que foi favorável à sustação do processo do Gayer, que o Vanderlan Cardoso, senador licenciado Vanderlan Cardoso, moveu contra ele. Aqui o G1 fez um resumo um pouquinho melhor o que aconteceu. Eu vou ler aqui. Em vídeo publicado nas redes sociais em 2023... o deputado chamou Vanderlan de vagabundo e disse que ele virou as costas para o povo em troca de comissão, insinuando que Vanderlan e o senador Jorge Cajuru apoiaram a reeleição do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em troca de espaços na casa. Como se a política fosse feita de uma forma diferente, né, que não fosse em troca de espaços. Quando não é em troca de espaços, é essa bagunça que não produz nada, que não bota um tijolo numa obra pública e que ainda piora a situação do Congresso Nacional, que deixa de discutir pautas que podem melhorar a vida do povo para ficar fazendo bagunça e esses deputados e senadores irresponsáveis que não têm compromisso com o povo ficar xingando os outros e não produzirem nada de bom para a sociedade. É lamentável. E a deputada federal Jandira Fegali comentou, né? Aproveitou a sua fala na Câmara dos Deputados e disse isso. Presidente, o governo obviamente orienta não contra a sustação da ação penal. E digo mais, presidente, quando se faz a apresentação desse relatório, como fez o deputado Lindbergh, isso é a expressão mais clara e objetiva do baixo nível de fato que predomina em alguns setores dessa Câmara, particularmente na extrema-direita. Não está em questão aqui a imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar não é coberta crime. E aqui está em discussão crime de difamação, injúria e calúnia. Nós estamos tentando salvar o algoz e tendo pouca solidariedade com as vítimas, que são os senadores que foram agredidos. Importante ponto. Aqueles que foram agredidos, as vítimas, foram humilhados por esses deputados, que estão protegendo um bolsonarista improdutivo enquanto deputado federal de extrema direita. Uma hora esse pessoal que está protegendo ele, eles vão ser vítimas também das mentiras e fake news desses extremistas de direita. A ministra Gleisi, uma mulher séria, íntegra, que foi agredida pelo mesmo deputado contra a sua honra. Imunidade parlamentar não protege crime. Baixo nível tem este fato, parte dessa Câmara. E é baixo nível, inclusive, quando ocupa a mesa com esparadrapo na boca, tentando impedindo que só sente na sua cadeira. É isso mesmo. Agora vamos ver aqui o comentário do deputado federal Lindbergh Farias sobre esse fato lamentável. Vergonha o que está acontecendo aqui no plenário.
Quem está certo é o presidente Lula. Esse é o congresso de mais baixo nível da história. Eu nunca vi isso. Eles aprovaram aqui por 268, com 11 votos de diferença, a sustação de uma ação penal contra Gustavo Gaia. Isso aqui é o seguinte, é uma espécie de PEC da blindagem. Essa casa aqui está virando a casa da impunidade. E até agora não caçaram o Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli. Casa da impunidade, casa da proteção de quem não presta. E isso tudo pago pelo contribuinte brasileiro. Prisioneira lá da Itália. Esse cara aqui, gente, esse Gustavo Gaia... É um absurdo não terem caçado ainda o Eduardo Bolsonaro e não terem caçado ainda a Carla Zambelli. Vamos ver também se o povão ano que vem vai votar melhor, né? Porque esse pessoal também não chegou lá, porque, vamos dizer assim, deram um golpe para estarem lá. Eles foram votados, eles foram eleitos. Infelizmente, uma parte da população vota muito mal e acaba colocando nas casas legislativas essas aberrações improdutivas que não fazem nada de bom e ainda pioram a situação já caótica da política brasileira. Eu espero que pelo menos na eleição do ano que vem, não tem muita esperança não, mas tomara que aconteça, melhore um pouquinho o nível das casas legislativas do Brasil e que entrem lá deputados interessados em fazer coisas boas pela população e não em ficarem cometendo crimes e se protegendo e tentando se blindar com a tal da PEC da blindagem que eles aprovaram e depois, enfim, acabou sendo enterrado por conta da pressão da opinião pública. Mas eles não produzem nada de bom em favor do povo brasileiro. A maioria das duas casas legislativas. Vamos ouvir aqui o Lindbergh Farias. Que atacou a Gleisi, me atacou, falou de um trisal com Alcolumbre, com Hugo Mota, que agrediu o Gleisi da pior forma possível. Eu li aqui, gente, a vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Esses caras, sinceramente, são uma molecagem. Esse Gustavo Gaia estava sendo processado por calúnia, injúria e difamação. Agora eles interromperam, como se o Supremo não pudesse mais. Eu li os trechos aqui, gente. Eu tenho até vergonha de ler aqui para vocês aqui o que é que ele fala. Todo tipo de coisa de baixo calão, de acusação absurda. Isso aqui é uma vergonha. Esse Congresso hoje, essa Câmara, se desmoraliza. Bom, se desmoraliza e eu espero que o eleitorado entenda a importância de votar para deputado federal, senador, deputados estaduais e levem a sério o voto para não colocar esses imbecis que ficam xingando os outros, cometendo crimes, fazendo arruaça e deixando de lado os grandes temas do Brasil, pensando apenas nos mandatos deles, nos cargos que eles têm em suas estruturas e não entregam nada de bom. E ainda ficam se protegendo quando fazem bagunça e até mesmo cometem crimes. É um absurdo isso aí. Eu sou o Flávio Rezende, este é o canal A Voz do Cerrado. Se ainda não está inscrito, se inscreva, deixe seu comentário. E aí, o que você acha? Esse congresso realmente é um congresso de baixo nível? Bom, eu acho que é. Mas quem colocou esses deputados e senadores lá foram os eleitores. Se os eleitores não votarem da maneira correta, é de mal a pior. Mas se o pessoal tomar consciência e escolher com responsabilidade, o nível vai melhorar. Vamos ver o que vai acontecer na eleição do ano que vem. Um forte abraço e até o próximo vídeo.